me chocava um pouco com os conteúdos espíritas. Por exemplo, eles consideram como patologia toda e qualquer pessoa que vê coisas que não estão presentes e que ouvem coisas que também não estão presentes. Ou seja, se você chegar para um psiquiatra e falar que eu ouço vozes de pessoas que não estão presentes, eu ouço e vejo pessoas e ouço vozes que não estão presentes, muito provavelmente você vai sair com uma receita de um antipsicótico, já que você lá no CID, apesar de eu mostrar que tem alguns critérios que já abarcam a questão cultural, mediúnica no próprio CID, ainda é considerado como uma patologia, já aí entrando no campo da esquizofrenia. Então, na verdade, a justificativa do meu trabalho é colocar em debate o tema mediunidade no meio acadêmico, levando a reduzir o preconceito da comunidade científica pelo tema, motivando a criatividade na metodologia da pesquisa e da produção de material científico sobre o assunto. Por que eu falo isso? Porque se você chegar em qualquer universidade, eu não vou dizer qualquer, eu vou falar da que eu vivo. Na minha faculdade, se você, na aula de psicopatologia, abordar o tema mediunidade, você é automaticamente rechaçado. Isso não é uma coisa científica, isso não é uma coisa relevante a nível científico. E, enfim, é coisa da cabeça das pessoas, é superstição, é crendices populares. Ou seja, isso não é algo levado em consideração científica. E, então, eu falei, eu vou, então, pesquisar sobre isso. E eu me surpreendi com o seguinte, que eu fiz só na minha referência bibliográfica, ou seja, aquela parte do começo, onde você pega pessoas que já estudaram sobre o seu tema, eu fiz uma revisão de pesquisas nessa área de 30 anos abundantes, que os próprios professores de psicologia não conhecem. Ou seja, pesquisas que dizem que há sim pessoas que ouvem vozes que não estão presentes e veem pessoas que não estão presentes e que não são classificadas em nenhuma escala de psicodiagnóstico. Ou seja, essas pessoas ouvem, veem coisas, mas não tem o rompimento com a realidade que o psicótico tem. Então foi muito interessante perceber que, na verdade, isso não é uma coisa nova. Existem já pessoas que pesquisam sobre isso, pesquisas muito boas, muito bem estruturadas, mas que na própria aula, no próprio contexto acadêmico de psicologia, pelo menos na minha faculdade, não se conhece. Ou se conhece e não se tenta abordar por alguns preconceitos científicos, positivistas, excessivamente racionais e cartesianos, etc. Então, alucinação versus mediunidade. Então, eu tirei esse conceito do livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo Dávila Rondo, e que é justamente isso, que eu queria diferenciar inicialmente o conceito de alucinação para ilusão. Alucinação, eu já falei, não é? No caso, a pessoa vê algo, ouve algo que não está objetivamente aqui na realidade. Se eu ver uma pessoa aqui sentada nessa cadeira, vocês estão vendo que não tem ninguém. Então, provavelmente, isso é uma alucinação para a psicopatologia. Se eu ouvir alguém cantando aqui no meu ouvido agora, não tem ninguém cantando aqui na sala. Então, isso é considerado uma alucinação. Há outras alucinações também, tá, gente? Gustativa, olfativa, tátil, mas como eu tive que empreender na minha pesquisa algo mais direcionado, eu quis falar sobre apenas essas duas. Já o contexto da ilusão, ele
é diferente. A ilusão, que se caracteriza pela percepção deformada de um objeto real, presente fisicamente no ambiente, mas é percebido de forma adulterada pelo paciente. Ou seja, ao contrário de eu ver uma pessoa aqui e essa pessoa não existir, eu vejo uma pessoa aqui mais adulterada. É como eu estou aqui com isso na mão e vejo um cachorro. Isso é uma ilusão. Ou seja, porque é uma percepção adulterada de algo que existe. Enquanto que a alucinação é a percepção de algo que efetivamente não existe. Deu para vocês perceberem essas duas diferenças? E o que eu falei? Na verdade, começou a se produzir tanto artigo e tantas monografias provando que nem todas as pessoas que ouvem e veem coisas podem ser enquadradas em um conceito psicopatológico, que o próprio DSM, não é, que é o Código de Doenças, ele abriu algo onde ele fala: é importante distinguir entre os sintomas de um transtorno psicótico breve e padrões de resposta culturalmente aceitos. Ou seja, esses padrões de resposta culturalmente aceitos é justamente pessoas que veem e ouvem coisas, mas que estão em um contexto tal onde elas não psicotizam e são aceitas naturalmente. Em algumas cerimônias religiosas, por exemplo, um indivíduo pode relatar que ouve vozes, mas essas geralmente não persistem nem são percebidas como anormais pela maioria dos membros da sua comunidade. Ou seja, é algo que o próprio DSM, o Código Mundial de Doenças, já fala, já abriu essa exceção, mas ainda é algo que na academia não é abordado. Pelo menos eu, como estudante de psicologia, a minha namorada está aqui, ela fez medicina também, não abordaram isso com ela, não é? Mas, já que nós estamos falando de que nós temos aquela pessoa que sofre alucinação e aquela pessoa que sofre fenômenos mediúnicos, já que os sintomas são os mesmos, ou seja, duas pessoas que veem e ouvem coisas que não estão presentes, será que é bom a gente usar a mesma terminologia? Ou seja, para aqueles que são efetivamente psicóticos, há o termo alucinação. E para aqueles que veem e ouvem coisas e não são enquadrados em um conceito psicótico, será que a gente deve usar essa mesma terminologia, alucinação? Algumas pessoas acham que não, não é? Tem algumas pessoas, o Charles Tart, por exemplo, em algumas pesquisas do ano de 1972, ele sugere EA, experiências anômalas, ou SAC, estados alterados de consciência, para os fenômenos visuais e auditivos não patológicos das populações não clínicas. Idiofonia, ele foi sugerido por Ian Stevenson, esse cara famoso que escreveu um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Ele lançou esse termo em 1993 em um artigo dele. Ele acha que os fenômenos que são vivenciados por populações não clínicas não devem ter o termo alucinação, e sim idiofonia. E outros que acham que, em vez de sintomas psicóticos, devem ser chamados, na verdade, de fenômenos psicóticos. Eu vou ler para vocês, porque existe uma tese de doutorado de um psiquiatra espírita chamado Alexander Moreira Almeida. E a tese de doutorado dele foi justamente isso: estudar pessoas que têm fenômenos auditivos e visuais e que não se encaixam em um padrão psicótico de doença mental. E aí a gente pergunta: Bruno, mas como reconhecer, como diferenciar essas duas pessoas? Aquela que está vivendo um quadro psicótico patológico daquele que não é um quadro patológico. Então, nessa tese de doutorado dele, ele criou 8 critérios para que a gente pudesse perceber isso. O primeiro critério é a ausência de sofrimento psicológico. O indivíduo não se sente incomodado com a experiência vivida. O psicótico se sente
muito incomodado, porque isso abala a vida dele como um todo. E, na verdade, ele viu, analisando médiums, que há uma ausência de sofrimento psicológico. O indivíduo não se sente incomodado com a experiência de vida. Naturalmente, vocês vão pensar, mas tem médiums no começo, que ainda não tem a faculdade educada que sofrem isso. Claro, sofrem isso, mas uma vez educada, uma vez não é exercitada, acaba não se transformando em um sofrimento psicológico. O segundo é a ausência de incapacitações sociais ou ocupacionais. A experiência não prejudica os relacionamentos e atividades do indivíduo, enquanto o psicótico tem sim como tem esse rompimento com a realidade, ele tem um grande problema, né, em certas atividades ocupacionais. O médium não tem. Ele vai para a faculdade, estuda, se forma, tem casamentos, filhos, enfim, ou seja, isso não impacta em nada na vida dele. 3. A experiência tem curta duração. Acontece apenas eventualmente e não tem caráter invasivo sobre a consciência e a atividade cotidiana do indivíduo. Ou seja, ele tem uma postura crítica em relação aos fenômenos que ele vivencia. 4. Existe uma atitude de discernimento com relação à experiência, incluindo capacidade de perceber sua natureza anômala e incomum e que a mesma não pode ser compartilhada com os outros. É um pouco diferente dos psicóticos. Ele acha que todo mundo sofre daquela situação. E ele não tem uma capacidade crítica. Ele acredita que aquilo é algo... Tem até uma palavra que eles usam que eles têm uma consciência extraordinária. Não é isso. Ou seja, eles creem que aquilo é realidade. Enquanto no médium espírita, ele crê que é uma realidade sim, mas ele sabe diferenciar entre realidade material, física e realidade espiritual. 5. Compatibilidade com alguma tradição religiosa. As experiências podem ser compreendidas dentro dos conceitos e práticas de algum grupo cultural ou religioso estabelecido, ainda que não façam parte das tradições locais. Né? A gente aqui no Brasil, a gente tem muitas religiões, né, que o fenômeno do transe acontece. 6. A ausência de comorbidades psiquiátricas. A ausência de outros transtornos ou sintomas mentais indicativos da presença de transtornos mentais, além daqueles relacionados com a experiência espiritual. Ou seja, ele vê e ouve coisas, mas ele não é diagnosticado com outro contexto de psicopatologia. 7. Controle sobre a experiência. O indivíduo é capaz de limitar a ocorrência de suas experiências ao local e momento adequados, durante um ritual e não no trabalho ou na escola, por exemplo, como acontece com os psicólogos. Eles não têm controle sobre isso. E por último, a experiência promove crescimento pessoal ao longo do tempo, melhorias na vida pessoal, social e profissional. As experiências são dirigidas para a autointegração e o auxílio dos outros. E aí a gente vê a importância da doutrina espírita nisso. Não é? Ele utiliza essa ferramenta dele para o crescimento pessoal dele e das outras pessoas a nível social. Mas enfim, segundo Leon Denis, agora vindo para o nosso tema sobre essas experiências na arte e na filosofia, Leon Denis já falava que a história, os livros sagrados de todos os povos, deles fazem menção a cada página. Os videntes da Gália, os oráculos e pitonisas da Grécia, as sibilas do mundo pagão, os grandes e pequenos profetas da Judéia, ou seja, várias culturas, várias civilizações, várias religiões nasceram justamente de fenômenos audiovisuais anômalos. Em Delfos, em Eleusis, o espírito inspira a Pítia convulsa e lhe dita seus oráculos. Nas praias da Jônia, sobre a brancura dos mármores, ao murmúrio das vagas azuis. Pitágoras ensina aos iniciados os divinos mistérios e pelos lábios de Teoclésia adormecida conversa com os gênios invisíveis. E aí a gente está vendo o Leon Denis falando isso, né, no seu estilo poético característico, né? E agora eu vou trazer alguns exemplos, não é, de pessoas que tiveram relatos históricos, pessoas conhecidas, que tiveram experiências espirituais.
né, esses fenômenos visuais e auditivos anômalos. Eu trouxe a figura de Napoleão Bonaparte. Vamos ver o que a história fala disso. Nesse livro, Impressionantes Experiências Mediúnicas de Pessoas Famosas, de Byron, tem uma parte onde isso é algo que Napoleão falou. Olhe para lá, isso para o tio dele. Você vê alguma coisa? E seu tio respondeu, não, não vejo nada. Napoleão então continuou, muito bem, neste caso saiba quando se calar. Eu vejo a minha estrela, é isto que me guia. Não oponha seus débeis e imperfeitas faculdades a meu organismo superior. Ou seja, ele era bem modesto, né? Mas, enfim, ele tinha efetivamente uma luz que ele via, aí apenas ele via, que guiava ele. Napoleão Bonaparte. Acreditam? Rapaz. Narrativas mediúnicas sobre o caso de Kardec chegando com ele nos braços Hitler. Muito boa, hein? É curioso, não é? Porque os grandes imperadores romanos, nas suas incursões militares, eles se valiam de vários videntes para prever. E, curiosamente, Hitler fazia a mesma coisa. A gente não sabe, mas ele tinha vários videntes que orientavam ele. E em um livro chamado Descobertas Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro, não é? Pelos pesquisadores Ostrander e Schroeder, que, em contato com os tchecos, afirmam: os historiadores alemães tentaram explicar Hitler através da lógica da causa e efeito, ou então através do diagnóstico da loucura. Mas Hitler era, na realidade, um praticante muito hábil do ocultismo. Né? Ele era visto conversando com vozes invisíveis. Gênios do mal. Exatamente. Pois é. Vamos lá mais? Sócrates, esse carinha muito simpático. Acho que todo mundo sabe, né? Naquele livro Apologia dele, em que ele está se defendendo diante do tribunal ateniense para ver se não bebia cicuta. Mas aí ele fala, aquela minha voz habitual do demônio, na verdade é a palavra daimon em grego, que quer dizer gênio e não demônio, não é? Em todos os tempos passados me eram presentes, me eram sempre frequentes, e se opunha ainda nos mais pequeninos casos, cada vez que fosse para fazer algo que não estivesse muito bem, ou seja, toda vez que ele fazia algo errado, a voz, olha lá, Sócrates, não faça isso. Ora, ocorreram-me essas coisas que vós mesmos estáis vendo, e que de certo alguns julgariam e considerariam o maior dos males, ou seja, o julgamento dele que ia levar a pena de morte. Pois bem, o sinal do Deus não se me opôs nem nessa manhã ao sair de casa, nem quando vim aqui ao tribunal, nem durante todo o discurso. Isso está no livro Apologia, né, escrito por Platão, que descreve a defesa de Sócrates. E aí, Leon Denis, no livro Depois da Morte, fala: o mesmo sucedia frequentemente com Amônios, Jâmbicos, Plotino na escola neoplatônica de Alexandria, os quais, segundo Pórfiro, que era um grande historiador, eram inspirados por gênios tutelares invisíveis, mas não os chamados demônios, mas sim os que são designados como deuses. Esse é um teólogo e filósofo chamado Orígenes, que ele igualmente, acorda Teodoro, ele tinha um grande problema com outro cristão chamado Celso, que não acreditava que os mortos pudessem voltar. E aí ele, que é um dos doutores da igreja, ou seja, ele acreditava nisso, ele falava: não duvido que Celso escarneça de mim. As zombarias, porém, não me impedirão de dizer que muitas pessoas têm abraçado o cristianismo a seu pesar, tendo sido de tal forma, de tal modo seu coração repentinamente transformado por algum espírito, quer numa aparição, quer num sonho, quer em lugar de aversão
que, em lugar de aversão pela nossa fé, adotaram-na com amor até a ponto de morrer por ela. Ou seja, os cristãos primitivos tinham grande acesso à mediunidade. Aí a gente está vendo aí por um dos padres da igreja, né? Santo Agostinho, outro padre da igreja, não é? Um dos doutores da igreja, no livro Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, tem lá: os espíritos dos mortos podem ser enviados aos vivos, podem desvendar-lhes o futuro, cujo conhecimento adquiriram, quer por outros espíritos, quer pelos anjos, quer por uma revelação divina. Então, ou seja, a gente vê que na própria base da igreja cristã primitiva está os fenômenos mediúnicos. Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, não é? Na Divina Comédia, ele descreve suas viagens pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, guiado pelo espírito do poeta Virgílio e pela sua amada Beatriz. Ou seja, ele ia, observava o mundo espiritual e transcrevia isso, que deu origem ao livro A Divina Comédia. Salvador Dalí, que é um dos meus pintores favoritos, fez algumas pinturas sobre esse livro que eu achei interessante trazer, não é? Baseado nas descrições da Divina Comédia que Dante via. Ali, naquele quadro, você vê os três, né? Viajando pelo mundo espiritual. Helena Blavatsky. É curioso porque ela não é muito conhecida, mas ela é uma mística russa que ela tentou, inclusive, fundar um centro espírita na Grécia. Ela tinha contato com Allan Kardec por cartas, só que ela não conseguiu fundar esse centro espírita lá, porque, segundo ela, os médios eram muito fascinados. E ela via coisas, ela falava com os espíritos, escrevia sobre a sua influência, e olha só, a filósofa e mística russa, fundadora da Fundação da Sociedade Teosófica, através de canalizações, psicografias e visualizações, escreveu livros como A Doutrina Secreta, que a fez admirada por Albert Einstein, Carl Gustav Jung, Mahatma Gandhi e Fernando Pessoa. E esse está naquele livro Grandes Mestres da Humanidade, de Patrícia Cândido. Goethe, outro exemplo. Eu corria às vezes a minha escrivania, sem me preocupar de endireitar uma folha de papel que estivesse de través, e escrevia minha peça em versos do começo ao fim, naquela posição, sem mexer-me. Para isso, tomava de preferência um lápis que melhor se prestava à grafia, porque algumas vezes me havia acontecido ser despertado de meu sonambulismo poético pelo ranger da pena ou salpicos da tinta, e distrair-me e sufocar em O Nascedouro minha pequena produção. Ou seja, várias das peças dele, ele criou sobre essa inspiração. Exato, Fausto. É uma grande obra. Inclusive, Freud usava muito Fausto para fazer as suas análises. Carl Gustav Jung, ex-discípulo de Freud, fundador da psicologia analítica, ele fala como se deu o processo de escrita do livro dele, Os Sete Sermões dos Mortos. A atmosfera era terrivelmente opressiva, isso na casa dele. Percebi que algo ia acontecer. A casa parecia repleta de uma multidão, como se estivesse cheia de espíritos. Estavam por toda parte, até mesmo debaixo da porta. Mal se podia respirar. Naturalmente, uma pergunta ardia em mim. Em nome do céu, o que quer isso dizer? Houve então a resposta uníssona e vibrante. Nós voltamos de Jerusalém, onde não encontramos o que buscávamos. Carl Gustav Jung, ele faz essa narrativa no último livro dele, eu acho. Memórias, Sonhos e Reflexões.
Agora, até agora a gente abordou mais o campo da filosofia. Agora a gente vai entrar no campo da música, da arte, não é? E Leon Denis também fala, no campo da música erudita, a maior parte dos compositores célebres afirma que, em suas horas de recolhimento, ouvem vozes, sons que não provêm da terra. Eu querendo ver um embasamento científico para isso, eu achei um artigo muito legal desse cara chamado Hast, With the Tombs of Men and Angels, A Study of Channeling. Na verdade, channeling, ele fala que estudou o fenômeno conhecido como channeling, que seria algo como a canalização de uma informação ou expressão artística recebida mentalmente ou fisicamente, e que parece vir de uma fonte de personalidade fora da mente consciente do receptor. Vale falar que todas essas pesquisas, gente, são feitas por pessoas que não são espíritas, tá? Que são pesquisadores, cientistas, eles fazem essa pesquisa, e esse é um deles. E nesse livro ele fala de 3 grandes compositores clássicos que tinham esse fenômeno de channeling: Beethoven, Mozart e Frédéric Chopin. Vamos ver o que a história fala sobre isso. Beethoven. Ele falando isso, em uma carta. Eu me sinto forçado a deixar transbordarem de todos os lados as ondas de harmonia que provêm do foco de dar inspiração. Devo viver sozinho comigo mesmo. Sei bem que Deus e os anjos estão mais perto de mim em minha arte que os outros. Comunico-me com eles e sem temor. Falou isso quando ele perdeu a visão, né? Oi? Quando ele perdeu a visão, ele tinha esse contato Não maior. foi a A audição, perdão. Ele Exatamente. tinha esse contato maior. Exatamente. Inclusive, ele compôs a que eu considero grande obra dele, a Nona Sinfonia, já completamente surdo, provavelmente baseado nessas inspirações. Mozart, grande prodígio, desde criança. Dizeis que gostarias de saber qual é minha maneira de compor e qual é o meu método. Verdadeiramente eu não posso vos dizer mais do que eu vou falar, porque eu mesmo não sei nada a respeito e não consigo explicar. Quando estou com boa disposição e completamente só, durante meu passeio, os pensamentos musicais me vêm em abundância. Não sei de onde vêm esses pensamentos, nem como eles me chegam. Minha vontade não tem nenhum poder nisso. É mais um caso de channeling, segundo aquele historiador Hast. E por último, Frédéric Chopin. As obras dele são as minhas favoritas, especialmente os noturnos, né? Leon Denis, que era francês, Chopin, ele era polonês, mas se mudou para a França, né? Então, e Leon Denis falava, pianista polonês, radicado na França, tinha visões que frequentemente o aterravam. Suas mais belas e famosas composições, como a Marcha Fúnebre e os Noturnos, foram compostas na mais completa escuridão. Ou seja, ele tinha realmente visões que ele não conseguia lidar com isso. A minha apresentação, né, aí agora acabou. Mas como eu tenho um tempinho, eu queria falar o seguinte. 10 minutos, né? Eu quero voltar... Isso, tem as perguntas também. Eu quero voltar a isso, que é o meu objetivo. Colocar em debate o tema mediunidade no meio acadêmico, levando a reduzir o preconceito da comunidade científica pelo tema, motivando criatividade na metodologia de pesquisa e produção de material científico sobre o assunto. É esse o meu grande objetivo com o meu TCC, não é? Criar material científico, acadêmico, juntando o espiritismo e, nesse caso, saúde mental, a psicopatologia. É curioso que os meus próprios orientadores não me motivam muito, principalmente quando eu falo que eu vou querer submeter alguns médiuns a uma escala de diagnóstico psicopatológico. Eles falam, não faça isso, que não é científico, a banca provavelmente não vai ver isso com bons olhos, etc.
Enfim, eu tomei isso como um grande desafio para mim. Não é que é levar de forma coerente, não é baseado realmente em pesquisas científicas, como eu falei, né? Existem pesquisas feitas no mundo todo por pessoas não espíritas. Eu fiz um apanhado de 30 anos, só de 30 anos. Se eu fizesse mais, provavelmente encontraria. Mas eu fiz só de 30 anos, em que esses pesquisadores não espíritas mostram de forma clara que nem todas as pessoas que têm visões e fenômenos auditivos anômalos se enquadram em padrões psicóticos, em um quadro psicopatológico de doença mental. Esse é o meu grande desafio. Eu vou comprar essa briga, não é? E acho que, na verdade, é uma forma até de devolver para a doutrina espírita o bem que ela me fez, né? Desde há 15 anos, né? Devolver para ela em forma de... Entende? Aquela coisa de vocês, tá? Brena, a gente fica meio perdido. E até referências, né, de autores não espíritas centrais no texto, e eles continuam refutando essas ideias. Né? Exatamente. Mas isso a gente sabe que na área da psicologia é a questão da escola, né? Então as escolas efetivamente ditam, né, mais ou menos as fontes que os indivíduos vão usar para as suas pesquisas. E eles tendem a citar essas correntes, e no final das contas a gente tem essa divergência que a gente vê hoje em dia. É curioso que tem um grande escritor, alguém provavelmente já leu esse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, de um psiquiatra norte-americano chamado Brian Wise, né? Que ele faz regressão e as pessoas vão a outras vidas. Ele fala que quando ele publicou o livro, várias pessoas, vários outros psiquiatras chegavam para ele e falavam: nossa, você teve coragem de falar isso. Porque eu tenho situações na minha clínica que é exatamente isso. Mas eu não publico para não me expor profissionalmente. Mas a intenção da escala é boa, né? Uma escala com obviamente, instrumentos bem alinhados, né? Você obviamente consegue utilizar isso e mostrar. É um estudo, obviamente, com uma metodologia que você definiu, né? Mas que passa pelo método científico, né? Utiliza-se do método científico. Né? Mas vamos ouvir Marcel nessa. Quem quer? Não, para você primeiro, vocês que sabem. Bom, parabenizar pelo trabalho, me interessou muito. Fazer um breve comentário e uma pergunta. O comentário é que essa questão do preconceito da área acadêmica com relação a qualquer fenômeno que seja de mediunidade ou de religioso, eu também vejo muito na questão da física. Eu sou formado em física e eu percebi, na maioria, quase totalidade dos professores, que eram a maioria ateu ou então completamente fechado para isso. Apesar de saber que na época da codificação houve várias pesquisas com a metodologia científica tal, e um exemplo é William Crookes, que tinha ainda tem uma fama, só que quando começou a estudar os fenômenos de mediunidade, foi rechaçado, disseram, está no fim de carreira, fazendo doidice. Então, parabéns pela coragem. E a pergunta seria, se na sua pesquisa você vai incluir também, não sei se você encontrou ou não, pesquisas que analisem as comunicações dos médiuns. Por exemplo, pegar um médium que diz que ouve vozes e dizer, a voz me disse tal coisa e aconteceu. E não tinha como saber. Se tem algum conteúdo de questão de provas. É isso. Na verdade, nos objetivos do meu projeto, eu não posso colocar, provar que há espíritos. Pelo fato de que não há instrumentação científica para eu provar isso, a nível acadêmico, a nível do que a ciência é hoje em dia. Então, o meu objetivo é
analisar como o fenômeno é vivenciado, primeiro, pelo psicótico e pelo médium. Porque nenhum gera tantas consequências negativas, patológicas, enquanto outros, e como no outro, é totalmente o contrário, não é? Então, é isso. Eu queria pegar uma escala de diagnóstico validada pelo Conselho Federal de Psicologia e submeter os médicos. Naturalmente vai dar. Eu ouço vozes, eu vejo coisas, mas a minha hipótese é que nos outros itens, tipo, isso abala a sua vida social, isso abala a sua vida profissional, vai dar, na verdade, o oposto dos psicóticos, justamente que eles não têm problema nessa área. Eduardo, parabéns pelo trabalho, de fato, muito rico. Eu queria entender, Bruno, como é que você pretende fazer para coletar esse material, essas comprovações do psicótico e do médico nessa mesma. Como é que você conseguiria para poder fazer esse comparativo e mostrar essas diferenciações? Você entendeu? Entendi. Na verdade, o meu projeto ele está dividido da seguinte forma. Desculpe, gente, ficar de costas. Mas no começo dele, eu faço justamente uma análise histórica de como sempre houve fenômenos mediúnicos na história. E aí eu trouxe alguns exemplos da filosofia e da arte. Tem muitos outros mais no meu projeto, mas como o tema tinha que ser esse, eu foquei nesses dois. Depois eu analiso as alucinações à luz da psicopatologia, ou seja, eu não adentro o campo ainda. Depois eu analiso em um capítulo as alucinações ou experiências anômalas à luz do espiritismo. Ou seja, é a partir daí então que, à luz da psicopatologia e à luz da doutrina espírita, que eu posso fazer essa comparação. Que fique claro que o objetivo não é mostrar que todo mundo que vem e ouve coisas é médium, de forma alguma. O codificador, é claro que há pessoas que, né, realmente têm o cérebro, como é que ele usa, desconcentrado, não, é desarranjado. É a palavra que ele usa lá no livro dos médiuns, mas é justamente isso. Eu vou pegar as alucinações à luz da psicopatologia e à luz da mediunidade para comparar. Aí já vai dar muita coisa, assim, já vai dar muita coisa, porque assim, você tem um objetivo geral e vários específicos. Não é como uma simples não. Como é uma monografia, eu não posso me delongar muito nisso. Talvez em um mestrado eu posso, né, já desenvolver mais isso. Mas agora, no momento, ser mais pontual. Exatamente. Pontual na monografia. Só um minutinho que ele ali, mas a gente não vai ter tempo, gente. Vocês falam depois com os autores, eu já estou aqui com uma faca no pescoço e dizendo que o Centro de Convenções restante desliga os elevadores e o nosso horário é até às 18. E aí a gente está passando do tempo. Né? Então, eu argumento, mas você estava anotado a última questão. E depois os demais interessados falam direto com o autor. Boa noite. Me chamo Tarcísio, gostaria de parabenizar pelo trabalho. Assim, eu percebi o quanto é importante, até para um profissional da área, diagnosticar um sujeito de uma forma mais precisa. E aí me vem na cabeça o quanto é que deve existir nas colônias aí pacientes que aparentemente têm esse quadro psicótico de doença mental e que por vezes não é. E que acabam sendo sedados, recebendo sedativos, enfim. Acaba não, de fato, tratando o real problema daquele sujeito. Mas a minha pergunta eu tive uma dúvida, não sei se eu entendi perfeitamente, você falou que aqueles que defendem que há sujeitos que ouvem, enxergam
que aos olhos material ninguém vê, e que mesmo assim ele se está conectado ao mundo, ele não está isolado, ele não vive um mundo isolado dele. E aí você falou que por isso os profissionais não defendem que é uma alucinação, que é um outro tipo, você falou aí, isso aí, né? Esse outro tipo é considerado como algo também doente? Como é que eles tratam essas pessoas? Eu não sou estudante não, de psicologia. Na verdade, o próprio fato deles terem criado uma nova terminologia é justamente para o fato de separar o que é psicopatológico daquilo que não é. Ou seja, alucinação, a palavra alucinação já vem estabelecida, tem um cunho patológico. Idiofonia, experiências anômalas, como você viu, foram tentativas desses estudiosos criar uma nova terminologia que analisasse essas experiências pelo viés não patológico. Entendeu? Respondi a tua pergunta? Tem. Lembrava